Henry Drummond, a melhor coisa do mundo. Embora eu fale a língua dos homens e dos anjos, e não tenha amor, tornar-me-ei como um bronze que ressoa, ou um símbolo que retine. E ainda que eu tenha o dom da profecia, e entenda todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tenha toda a fé, a ponto de remover montanhas, e não tiver amor, não sou nada. E ainda que distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor sofre muito e é bondoso. O amor não inveja. O amor não se vangloria. Não se ensoberbece. Não se comporta indecentemente. Não busca os seus interesses. Não se irrita facilmente. Não pensa mal. Não se regozija com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, elas falharão. Havendo línguas, cessarão. Se houver conhecimento, ele desaparecerá. Pois em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, entendia como menino, pensava como menino. Mas quando eu me tornei homem, deixei de lado as coisas de menino. Por enquanto vemos através de um vidro, obscuramente. Mas então cara a cara. Agora eu sei em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E agora permanece a fé, a esperança, o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. 1 Coríntios 13. Todos se fizeram a grande questão da antiguidade, como do mundo moderno. O que é sumo bonum? O bem supremo. Você tem a vida diante de você. Uma vez só, você pode vivê-la. Qual é o objetivo de desejo mais nobre? O dom supremo. A cobiçar. Estamos acostumados a ouvir que a maior coisa do mundo religioso é a fé. Essa grande palavra tem sido a nota-chave durante séculos de religião popular. E aprendemos facilmente a considerá-la a maior coisa do mundo. Bem, estamos errados. Se nos disseram isso, podemos errar o alvo. Eu o levei no capítulo que acabei de ler, ao cristianismo em sua fonte, e lá vimos. O maior deles é o amor. Não é um descuido. Paulo estava falando de fé apenas um momento antes. E ele diz: se eu tiver toda a fé, a ponto de remover montanhas, e não tiver amor, nada sou. Longe de esquecer, ele deliberadamente os contrasta. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. E sem um momento de hesitação, a decisão cai. O maior deles é o amor. E não é preconceito. Um homem é capaz de recomendar aos outros o seu próprio ponto forte. O amor não era o ponto forte de Paulo. O estudante observador pode detectar uma bela ternura, crescendo e amadurecendo em todo o seu caráter, à medida que Paulo envelhece. Mas a mão que escreveu, o maior destes, é o amor, quando o encontramos pela primeira vez, está manchado de sangue. Nem esta carta aos Coríntios é peculiar em destacar o amor como o summum bonum. As obras-primas do cristianismo estão de acordo sobre isso. Pedro diz: acima de tudo tende amor fervoroso entre vós, acima de todas as coisas. E João vai mais longe: Deus é amor. E você se lembra da profunda observação que Paulo faz em outro lugar: o amor é o cumprimento da lei. Você já pensou o que ele quis dizer com isso? Naqueles dias, os homens estavam trabalhando em sua palavra para o céu, guardando os 10 mandamentos e os 110 outros mandamentos que eles haviam fabricado com eles. Cristo disse: vou-lhe mostrar uma maneira mais simples. Se você fizer uma coisa, farás essas 110 coisas, sem nunca pensar nelas. Se você ama, inconscientemente, cumprirá toda a lei. E você pode facilmente ver por si mesmo como isso deve ser assim.
Pegue qualquer um dos mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Se um homem ama a Deus, você não precisa dizer isso a ele. O amor é o cumprimento dessa lei. Não tome seu nome em vão. Ele sonharia em tomar seu nome em vão, se o amasse. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Ele não ficaria muito feliz em ter um dia, em 7, para se dedicar mais exclusivamente ao objeto de sua afeição? O amor cumpriria todas essas leis em relação a Deus. E assim, se ele amasse o homem, você nunca pensaria em dizer a ele, para honrar seu pai e sua mãe, ele não podia fazer mais nada. Seria absurdo dizer-lhe para não matar. Você só poderia insultá-lo se sugerisse que ele não deveria roubar. Como ele poderia roubar daqueles que amava? Seria supérfluo rogar-lhe que não prestasse falso testemunho contra o próximo. Se o amasse, seria a última coisa que faria. E você nunca sonharia em convencê-lo a não cobiçar o que seus vizinhos tinham. Ele ia preferir que eles a possuíssem do que ele mesmo. Dessa forma, o amor é o cumprimento da lei. É a regra para cumprir todas as regras. O novo mandamento para guardar todos os velhos mandamentos. O único segredo da vida cristã, de Cristo. Agora Paulo tinha aprendido isso. E esse nobre elogio, ele nos deu o relato mais maravilhoso e original, excelente do Summum Bonum. Podemos dividi-lo em 3 partes. No início do pequeno capítulo, temos o amor contrastado. No centro, temos o amor analisado. No final, temos o amor defendido como dom supremo. Paulo começa por contrastar o amor com outras coisas, que os homens da época pensavam muito. Não vou tentar detalhar essas coisas. Sua inferioridade já é óbvia. Ele contrasta isso com eloquência. E que dom nobre é o poder de jogar com as almas e vontades dos homens e despertá-los para propósitos elevados e atos sagrados. Paulo diz: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, tornar-me-ei como o bronze que ressoa ou como o símbolo que retine. E todos nós sabemos por quê. Todos nós já sentimos a insolência das palavras sem emoção, o vazio, a inexplicável falta de persuasão, a eloquência por trás da qual não existe amor. Ele a contrasta com a profecia, ele contrasta com mistérios, ele contrasta com a fé, ele contrasta com caridade, porque o amor é maior que a fé, porque o fim é maior que os meios. E porque é maior que a caridade? Porque o todo é maior que a parte. O amor é maior que a fé, porque o fim é maior que os meios. Qual é a utilidade de ter fé? É conectar com a alma de Deus. E qual é o objetivo? De conectar o homem com Deus, para que ele se torne como Deus. Mas Deus é amor, portanto a fé, o meio, está para o amor, o fim. O amor, portanto, obviamente, é maior que a fé. É maior que a caridade. Novamente, porque o todo é maior que uma parte. A caridade é apenas um pouco de amor, uma das inúmeras avenidas do amor. E pode até haver, e há, muita caridade sem amor. É muito fácil jogar um cobre para um mendigo na rua. Geralmente é uma coisa mais fácil do que não fazê-lo. No entanto, o amor está com a mesma frequência na retenção. Compramos alívio dos sentimentos, de simpatia despertados, pelo espetáculo da miséria, ao custo do cobre. É muito barato para nós, e muitas vezes, muito caro para o mendigo. Se realmente o amássemos, faríamos mais por ele, ou menos. Então Paulo contrasta com sacrifício e martírio. E eu imploro ao pequeno grupo de aspirantes a missionários, e tenho a honra de chamar alguns de vocês por esse nome pela primeira vez, para lembrar que embora você dê seu corpo para ser queimado e não tenha amor, de nada adianta, nada. Você não pode levar nada maior do mundo, pagão, do que a impressão e o reflexo do amor de Deus,
sobre o seu próprio caráter. Essa é a linguagem universal. Vai levar anos para falar em chinês ou nos dialetos da Índia. A partir do dia em que você pousar, essa linguagem do amor, compreendida por todos, está derramando sua eloquência inconsciente. É o homem que é o missionário, não são suas palavras. Seu caráter é sua mensagem. No coração da África, entre os grandes lagos, encontrei homens e mulheres negros que se lembravam do único homem branco que viram antes, David Livingstone. Enquanto você cruza seus passos naquele continente, os rostos dos homens se iluminam a falar do gentil doutor que passou anos lá. Eles não conseguiam entendê-lo, mas eles sentiam o amor que batia em seu coração. Leve para sua nova esfera de trabalho, onde você também pretende dar sua vida, esse encanto simples, e seu trabalho de vida deve ter sucesso. Você não pode levar nada maior. Você não precisa levar nada menos. Não vale a pena ir se você levar menos. Você pode pegar todas as suas realizações. Você pode estar preparado para cada sacrifício. Mas se você entregar seu corpo para ser queimado e não tiver amor, isso não vai servir para você e para a causa de Cristo. Análise. Depois de contrastar o amor com essas coisas, Paulo, em 3 versículos, bem curtos, nos dá uma análise surpreendente do que é essa coisa suprema. Peço-lhe que escute bem isso. É uma coisa composta. Ele nos diz, é como a luz. Como você viu um homem de ciência pegar um feixe de luz e passá-lo através de um prisma de cristal, como você ouviu sair do outro lado do prisma, dividido em suas cores componentes, vermelho, azul e amarelo e violeta, e laranja, e todas as cores do arco-íris. Assim Paulo passa essa coisa, o amor, através do magnífico prisma de seu intelecto inspirado, e ele sai do outro lado, fragmentado, em seus elementos. E essas poucas palavras, temos o que se poderia chamar de espectro do amor, análise do amor. Você vai observar quais são esses elementos. Você notará que eles têm nomes comuns, que são virtudes de que ouvimos falar todos os dias, que são coisas que podem ser praticadas por todos os homens, em todos os lugares, e como por uma multidão de pequenas coisas e virtudes comuns, a coisa suprema, o summum bonum, é constituído. Bom, o espectro do amor tem 9 ingredientes. Paciência, o amor sofre muito. Bondade, e é gentil. Generosidade, o amor não inveja. Humildade, o amor não se vangloria, não se ensoberbece. Cortesia, não se comporta indecentemente. Altruísmo, não busca os seus. Bom tempero, não é facilmente provocado. Ingenuidade, não pensa mal. Sinceridade, não se regozija com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Paciência, gentileza, generosidade, humildade, cortesia, altruísmo, bom temperamento, ingenuidade, sinceridade. Estes elementos constituem o dom supremo, a estatura do homem perfeito. Você observará que todos estão em relação aos homens, em relação à vida, em relação ao conhecido hoje e ao próximo amanhã. E não há eternidade desconhecida. Ouvimos muito amor a Deus. Cristo falou muito de amor ao homem. Fazemos muita paz com o céu. Cristo fez muita paz na terra. A religião não é uma coisa estranha ou acrescentada, mas a inspiração da vida secular, a respiração de um espírito eterno, através desse mundo temporal. A coisa suprema, em suma, não é absolutamente uma coisa, mas algo a dar um interior acabamento. A multidão de palavras e atos que compõem a soma de cada dia comum. Não há tempo para fazer mais do que fazer uma nota de passagem sobre cada um desses ingredientes. Amor é paciência. Essa é a atitude normal do amor. Amor passivo. Amor esperando para começar. Não com pressa. Calma. Pronto para fazer o seu trabalho, quando a vocação vier. Mas enquanto isso,
vestindo o ornamento de um espírito, manso e quieto. O amor sofre muito, suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas. Pois o amor compreende e, portanto, espera. Gentileza é o amor ativo. Você já notou quanto de vida de Cristo foi gasto em fazer coisas boas, em meramente fazer coisas boas? Analise-o com isso em vista, e você vai descobrir que ele gastou uma grande parte do seu tempo simplesmente fazendo as pessoas felizes, fazendo boas ações para as pessoas. Apenas uma coisa maior do que a felicidade no mundo, e essa é a santidade. E não está em nossa guarda, mas o que Deus colocou em nosso poder é a felicidade daqueles que nos cercam. E isso deve ser garantido em grande parte por sermos bondosos com eles. A maior coisa, diz alguém, que um homem pode fazer por seu Pai Celestial é ser bondoso com alguns de seus outros filhos. Eu me pergunto, por que não somos todos mais gentis do que somos? O quanto o mundo precisa disso? Com que facilidade isso é feito? Quão instantaneamente ele age? Quão infalivelmente é lembrado? Quão superabundantemente ele se paga? Pois não há devedor no mundo tão honrado, tão soberbamente honrado, como o amor, porque o amor nunca falha. O amor é sucesso, amor é felicidade, amor é vida. Amor, eu digo como Browning, é energia da vida, pois a vida, com tudo o que ela produz, de alegria e tristeza, esperança e medo, é apenas nossa chance de ganhar o prêmio de aprender o amor. Como o amor pode ser, tem sido de fato, e é. Generosidade. O amor não inveja. Esse é o amor em competição com os outros. Sempre que você tentar um bom trabalho, encontrará outros homens fazendo o mesmo tipo de trabalho e provavelmente fazendo melhor. Não os inveje. A inveja é um sentimento de má vontade para aqueles que estão na mesma linha que nós. Um espírito de cobiça e detração. Com pouco trabalho cristão, é uma proteção contra sentimentos não cristãos. O mais desprezível de todos os humores indignos, que obscurecem a alma de um cristão, certamente nos espera no limiar de cada obra, a menos que sejamos fortalecidos com esta graça de magnanimidade. Apenas uma coisa realmente precisa da inveja: a alma grande, rica e generosa, que não inveja. Depois de ter aprendido tudo isso, você tem que aprender mais uma coisa: humildade. Humildade, colocar um selo em seus lábios, esquecer o que você fez. Depois que você tiver sido gentil, depois que o amor tiver invadido o mundo e feito o seu belo trabalho, volte para a sombra novamente e não diga nada sobre isso. O amor se esconde, até de si mesmo. O amor renuncia, até mesmo à autossatisfação. O amor não se vangloria, não se ensoberbece. O quinto ingrediente é estranho. Estranho de se encontrar nesse summum bonum: cortesia. Isso é amor na sociedade. Amor em relação à etiqueta. O amor não se comporta de maneira imprópria. A polidez foi definida como amor em ninharias. Disse que a cortesia é amor nas pequenas coisas. É o único segredo da polidez. E o único segredo da polidez é amar. O amor não pode se comportar de maneira indecorosa. Você pode colocar a pessoa menos instruída na mais alta sociedade, e se ela tiver um reservatório de amor em seu coração, ela não se comportará de maneira indecorosa. Ele simplesmente não pode fazê-lo. Carlyle disse de Robert Burns que não havia cavalheiro mais verdadeiro na Europa de que o poeta lavrador. Era porque ele amava tudo: o rato, a margarida e todas as coisas grandes e pequenas que Deus havia feito. Altruísmo. O amor não busca os seus. Observe, não busca nem mesmo o que é seu. Na Grã-Bretanha, o inglês é devotado, e com razão, aos seus direitos. Mas há momentos em que um homem pode exercer até mesmo o direito mais elevado de abrir mão de seus direitos. No entanto, Paulo não nos convoca a abrir mão de nossos direitos. O amor atinge mais fundo. Isso nos faria não procurá-los, ignorá-los,
eliminar o pessoal, elemento completamente de nossos cálculos. Não é difícil abrir mão de nossos direitos. Muitas vezes, são externos. O difícil é desistir de nós mesmos. O mais difícil ainda é não buscar as coisas para nós mesmos. Depois que os procuramos, os compramos, os conquistamos, os merecemos. Já tiramos a nata deles, para nós mesmos. Uma pequena cruz, então, talvez, para desistir deles. Mas não procurá-los é olhar cada homem não para suas próprias coisas, mas para coisas dos outros. Buscai grandes coisas para si mesmo, disse o profeta. Não os procure. Por quê? Porque não há grandeza nas coisas. As coisas não podem ser ótimas. A única grandeza é o amor altruísta. O próximo ingrediente é muito notável. Bom temperamento. O amor não se provoca facilmente. Nada poderia ser mais impressionante do que encontrar isso aqui. Estamos inclinados a encarar o mau humor como uma fraqueza muito inofensiva. Falamos disso como uma mera enfermidade da natureza, uma falha familiar, uma questão de temperamento, e não algo a ser levado em consideração, muito seriamente, no caráter de um homem. E, no entanto, aqui, bem no coração dessa análise do amor, encontra um lugar, e a Bíblia volta e meia, volta a condená-lo, como um dos elementos mais destrutivos da natureza humana. A peculiaridade do mau humor é que é o vício dos virtuosos. Muitas vezes, é a única mancha em um personagem nobre. Você conhece homens que são quase perfeitos e mulheres que seriam inteiramente perfeitas, mas por uma disposição facilmente irritada, temperamental ou melindrosa, essa compatibilidade de mau humor com alto caráter é um dos problemas mais estranhos e tristes da ética. A verdade é que existem duas grandes classes de pecados: pecados do corpo e pecados da disposição. O filho pródigo pode ser tomado como um tipo do primeiro, o irmão maior do segundo. Agora a sociedade não tem dúvidas sobre qual deles é o pior. Sua marca recai, sem desafio, sobre o pródigo. Mas estamos certos? Não temos balança para pesar os pecados, uns dos outros. E mais grosseiras e mais finas são apenas palavras humanas. Mas as faltas da natureza superior podem ser menos veniais do que as da inferior. E aos olhos daquele que é amor, um pecado contra o amor pode parecer 100 vezes mais. Não é suficiente lidar com o temperamento. Devemos ir à fonte e mudar a natureza íntima. E os humores irados morrerão por si mesmo. As almas vão se tornar doces, não retirando os fluidos ácidos, mas colocando algo dentro. Um grande amor, um novo espírito, o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo interpenetrando o nosso, pois aí adoça, purifica, transforma tudo. Isso só pode erradicar o que está errado, operar uma mudança química, renovar e regenerar e reabilitar o homem interior. Agora a ingenuidade e sinceridade podem ser descartadas quase como uma palavra. A ingenuidade é a graça para as pessoas suspeitas. E sua posse é o grande segredo da influência pessoal. Você descobrirá, se pensar por um momento, que as pessoas que o influenciam são apenas que acreditam em você em uma atmosfera de suspeita. Você descobrirá, se pensar por um momento, que as pessoas que o influenciam são pessoas que acreditam em você. Em uma atmosfera de suspeita, os homens murcham, mas nessa atmosfera, eles se expandem e encontram encorajamento e companheirismo educativo. É uma coisa maravilhosa que aqui e ali, nesse mundo duro e sem caridade, ainda restem algumas almas raras que não pensam mal. Esse é o grande não mundanismo. O amor não pensa mal, não imputa nenhum motivo, vê o lado positivo, coloca a melhor construção em cada ação. Que estado de espírito delicioso de se viver, que estímulo e bênção até mesmo encontrá-lo, por um só dia. Ser confiável e ser salvo. E se tentarmos influenciar ou elevar os outros, logo veremos que o sucesso é proporcional à crença deles.
ou a nossa crença neles, pois o respeito pelo outro é a primeira restauração do respeito próprio que o homem perdeu. Nosso ideal do que ele é torna-se para ele a esperança e o padrão do que ele poderia se tornar. O amor não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Chamei isso de sinceridade, pelas palavras traduzidas, na versão autorizada, por regozijar-se, na verdade. E certamente, se fosse a tradução real, nada poderia ser mais justo. Pois quem ama vai amar a verdade, não menos do que os homens. Ele se regozijará na verdade, não se regozijará no que foi ensinado a acreditar, não na doutrina dessa igreja, ou naquela, não neste ismo, ou naquele ismo, mas na verdade. Ele aceitará apenas o que é real. Ele vai se esforçar para chegar aos fatos. Ele buscará a verdade, com a mente humilde e imparcial, e vai valorizar tudo o que encontrar, com qualquer sacrifício. Mas a tradução mais literal da versão revisada exige exatamente esse sacrifício pela verdade aqui, pois o que Paulo realmente quis dizer é, como lemos ali, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade, uma qualidade que provavelmente nenhuma palavra em inglês, e certamente não, vai definir sinceridade adequadamente. Talvez mais estritamente, o autocontrole que se recusa a tirar proveito das falhas dos outros, a caridade que não se deleita em expor a fraqueza dos outros, mas cobre todas as coisas, a sinceridade de propósito, que se esforça para ver as coisas como elas são, e se regozija em achá-las melhores do que suspeita, ou calúnia denunciada. A defesa. Agora eu tenho uma ou duas frases finais para acrescentar sobre a razão de Paulo para destacar o amor como a possessão suprema. É uma razão muito notável. Em uma única palavra, é isso: dura. O amor, exorta Paulo, nunca falha. Então ele recomeça uma de suas maravilhosas listas das grandes coisas do dia e as expõe uma a uma. Ele passa por cima das coisas que os homens pensavam que iriam durar e mostra que elas todas são passageiras, temporárias, meramente passageiras. Se houver profecias, elas falharão. Era a ambição da mãe para seu filho, naqueles dias, que ele se tornasse um profeta. Por centenas de anos, Deus nunca havia falado por meio de nenhum profeta. E naquela época, o profeta era maior que o rei. Os homens esperavam ansiosamente pela chegada de outro mensageiro e pediam de seus lábios, quando ele apareceu como se fosse a própria voz de Deus. Paulo diz: se houver profecias, elas falharão. No livro está cheio de profecias. Uma a uma, elas falharam. Isso é, tendo sido cumprida, sua obra está terminada. Eles não têm mais nada a fazer agora no mundo, exceto alimentar a fé de um homem devoto. Então Paulo fala sobre línguas. Essa foi outra coisa que foi muito cobiçada. Quer haja línguas, cessarão. Como todos sabemos, muitos séculos se passaram desde que as línguas foram conhecidas nesse mundo. Eles cessaram. Tome em qualquer sentido que você gosta. Tome-o meramente como ilustração, como línguas em geral. Um sentido que não estava na mente de Paulo e que, embora não possa nos dar a lição específica, apontará a verdade geral. Considere as palavras em que esses capítulos foram escritos em grego. Se foi. Pegue o latim, a outra grande língua daqueles dias. Cessou há muito tempo. Veja a língua indiana. Está cessando. A língua do país de Gales, da Irlanda, das terras altas da Escócia, está morrendo diante dos nossos olhos. O livro mais popular na língua inglesa atualmente, exceto a Bíblia, é uma obra de Dickens, Seus Papéis de Pickwick. Está escrita em grande parte na linguagem da vida das ruas de Londres. E especialistas nos asseguram que em 50 anos será ininteligível para o leitor médio de inglês. Então Paulo vai mais longe e, com ousadia, ainda mais acrescenta: se há conhecimento, desaparecerá.
A sabedoria dos antigos, onde está? Está completamente desaparecida. Um estudante de hoje sabe mais do que Isaac Newton sabia. Seu conhecimento desapareceu. Você colocou o jornal de ontem no fogo. Seu conhecimento desapareceu. Você compra as edições antigas das grandes enciclopédias por alguns centavos. Seu conhecimento desapareceu. Veja como o treinador foi substituído pelo uso do vapor. Veja como a eletricidade substituiu isso e varreu uma centena de invenções, quase novas para o esquecimento. Uma das maiores autoridades vivas, Sir William Thomson, disse outro dia: a máquina a vapor está morrendo. Se houver conhecimento, ele desaparecerá. Em cada oficina você verá, no quintal, um monte de ferro velho, algumas rodas, alavancas, algumas manivelas quebradas e corroídas pela ferrugem. 20 anos atrás, esse era o orgulho da cidade. Os homens afluíam do campo para ver a grande invenção. Agora está superado. Seu dia terminou. E toda a ciência e filosofia dos dias de hoje em breve vão ser velhas. Mas ontem, na Universidade de Edimburgo, a maior figura do corpo docente foi Sir James Simpson, o descobridor do clorofórmio. Outro dia, seu sucessor e sobrinho, o professor Simpson, foi convidado pela universidade para ir para a biblioteca e escolher os livros sobre seu assunto, que não eram mais necessários. E a sua resposta foi essa: pegue todos os livros didáticos, com mais de 10 anos, e os coloque no porão. Sir James Simpson era uma grande autoridade há apenas alguns anos. Homens vieram de todas as partes da terra para consultá-lo, e quase todo o ensino daquele tempo é remetido pela ciência de hoje ao esquecimento. E em todos os ramos da ciência é o mesmo. Agora sabemos em parte. Nós vemos através de um vidro escuro. Você pode me dizer alguma coisa que vai durar? Muitas coisas. Paulo não condescendeu em nomear. Ele não mencionou dinheiro, fortuna, fama. Mas ele escolheu as grandes coisas do seu tempo. As coisas que os melhores homens achavam que tinha algo nelas. E as ignorou completamente. Paulo não tinha nenhuma acusação contra essas coisas em si. Tudo o que ele disse sobre eles foi que eles não iriam durar. Eles eram grandes coisas, mas não coisas supremas. Havia coisas além deles. O que somos vai além do que fazemos, além do que possuímos. Muitas coisas que os homens denunciam como pecados não são pecados, mas são temporários. E esse é um argumento favorito do Novo Testamento. João diz que o mundo não é errado, mas simplesmente que passa. Há muita coisa no mundo que é encantadora e bela. Há muita coisa nele que é grande e cativante, mas não vai durar. Tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, são apenas por pouco tempo. Não ame o mundo, portanto, nada do que contém vale a vida e a consagração de uma alma imortal. A alma imortal deve se entregar a algo que é imortal. E as únicas coisas imortais são estas. Agora permanece a fé, a esperança, o amor. Mas a maior delas é o amor. Alguns pensam que chegará o tempo em que duas dessas três coisas também passarão. Fé em vista, esperança em fruto. Paulo não diz isso. Sabemos pouco agora sobre as condições da vida que estão por vir, mas o que é certo é que o amor deve durar. Deus, o Deus eterno, é amor. Cobice, portanto, aquele presente eterno, aquela coisa que com certeza vai permanecer, aquela moeda que será corrente no universo, quando todas as outras moedas de todas as nações do mundo forem inúteis e não honradas. Vocês se entregarão a muitas coisas. Entreguem-se primeiro ao amor. Segurem as coisas em sua proporção, que pelo menos o primeiro grande objeto de nossas vidas seja alcançar o caráter defendido nessas palavras, o caráter de Cristo, que é construído em torno do amor. Eu disse que essa coisa é eterna. Você já notou como João associa continuamente o amor e a fé com a vida eterna? Não me disseram quando eu era menino que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O que me foi dito, e eu me lembro, foi que Deus amou o mundo de tal maneira
que se eu confiasse nele, eu teria uma coisa chamada paz, ou teria descanso, ou alegria, ou poderia ter mais segurança. Mas eu tive que descobrir por mim mesmo que quem confia nele, isto é, quem o ama, pois a confiança é apenas o caminho para o amor, tem vida eterna. O Evangelho oferece vida ao homem. Nunca ofereça aos homens um dedal do Evangelho. Não lhes ofereça meramente alegria, ou meramente paz, ou meramente descanso, ou segurança. Diga-lhes como Cristo veio para dar aos homens uma vida mais abundante do que eles têm, uma vida abundante em amor, e, portanto, abundante em salvação para si mesmo, e grande em empreendimentos para o alívio e redenção do mundo. Só então o Evangelho pode apoderar-se de todo homem, corpo, alma e espírito, e dar a cada parte de sua natureza seu exercício e recompensa. Amar em abundância é viver em abundância, e amar para sempre é viver para sempre. Portanto, a vida eterna está sempre ligada ao amor. Queremos viver para sempre nela. Queremos viver sempre, pela mesma razão que queremos viver amanhã. Por que você quer viver amanhã? É porque tem alguém que te ama e que você quer ver amanhã. Estar com e amar de volta. Não há outra razão pela qual devemos viver, senão porque amamos e somos amados. É quando um homem não tem ninguém para amar que ele comete suicídio. Então, enquanto ele tiver amigos, aqueles que o amam e a quem ele ama, ele viverá, porque viver é amar. É aí que ele perece. A energia da vida falhou. A vida eterna também é conhecer a Deus, e Deus é amor. Essa é a própria definição de Cristo. Pondere. Essa é a vida eterna para que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O amor deve ser eterno. É o que Deus é, em última análise. Então, amor é vida. O amor nunca falha, e a vida nunca falha, enquanto houver amor. Essa é a filosofia de que Paulo está nos mostrando, a razão pela qual, na natureza das coisas, o amor deve ser a coisa suprema. No livro de Mateus, onde o dia do julgamento é retratado para nós, nas imagens de alguém sentado em um trono e dividindo as ovelhas dos bodes, o teste de um homem então não é como eu acreditei, mas como amei. Eu digo que o teste final da religião, naquele grande dia, não é a religiosidade, mas o amor. Não é o que eu fiz, não o que eu acreditei, não o que alcancei, mas como realizei as caridades comuns da vida. Os pecados de comissão, nessa terrível acusação, nem são mencionados. Pelo que não fizemos, é que somos julgados. Não poderia ser de outra forma, pois a retenção do amor é a negação do Espírito de Cristo, a prova de que nunca o conhecemos, que para nós ele viveu em vão. Significaria que ele não sugeriu nada em todos os nossos pensamentos, que ele não inspirou nada em todas as nossas vidas, que nenhuma vez estivemos perto dele o suficiente para sermos tomados por sua compaixão pelo mundo. Significa que eu vivi para mim, pensei para mim, apenas para mim, e ninguém além, assim como se Jesus nunca tivesse vivido, como se ele nunca tivesse morrido. É o Filho do Homem, diante de que nações do mundo serão reunidas. E na presença da humanidade, é aí que seremos cobrados. E o próprio espetáculo, a mera visão dele, julgará silenciosamente cada um. Lá estarão aqueles que encontramos e ajudamos, ou ali, a multidão impiedosa, que negligenciamos ou desprezamos. Nenhuma outra testemunha precisa ser convocada. Nenhuma outra acusação, além da falta de amor, deve ser preferida. Não se engane. As palavras que todos nós um dia ouviremos não soam de teologia, mas de vida. Não de igrejas e santos, mas de famintos e pobres. Não de credos e doutrinas, mas de abrigo e roupas. Não de bíblias ou livro de orações, mas de copos de água fria, em nome de Cristo. Graças a Deus, o cristianismo de hoje está se aproximando das necessidades do mundo. Viva para ajudar nisso. Graças a Deus, os homens sabem melhor, por um fio de cabelo, o que é religião, o que é Deus, quem é Cristo, onde Cristo está, quem é Cristo. Aquele que alimentou os famintos, vestiu os que estavam nus, visitou os doentes. E onde está Cristo?
onde quem receber uma criancinha em meu nome, me recebe. E quem é de Cristo? Todo aquele que ama e é nascido de Deus.